Olá, galera. E aí, tudo certo? Então voltamos aí para nossa aula de forças intermoleculares. Está no módulo 2, tá? Vamos falar de ponto de ebulição, que tem tudo a ver com o módulo 1, né? Tem tudo a ver com as ligações intermoleculares. Então, o tipo de ligação intermolecular vai influenciar, né, diretamente no ponto de ebulição da substância, certo? Bom, pessoal, nós sabemos que no estado sólido e no estado líquido a gente encontra, né, ligações intermoleculares. Já no estado gasoso, não. Então você imagina que você tem um líquido e esse líquido ele vai entrar em ebulição, vai vaporizar. Eu preciso quebrar, né, as ligações intermoleculares, então, para que o líquido vire gás, ok? Então no estado gasoso nós temos ausência das ligações intermoleculares, não temos as ligações intermoleculares, certo? Bom, de acordo com a intensidade da ligação intermolecular, eu vou precisar de mais ou de menos calor, né, para poder então quebrar essas ligações, dissociar essas ligações. Uma vez que essas ligações são quebradas, as moléculas se soltam, elas liberam-se, né, umas das outras e aí elas vão lá para a fase gasosa, certo? Bom, a ligação dipolo induzido, ela é a mais fraca de todas, né, porque ela é uma interação entre dipolos que são instantâneos. Então elas se desfazem com facilidade. Então se vocês pegarem aquelas substâncias que sublimam facilmente. Quando a gente fala de sublimação, a gente automaticamente lembra do iodo, que é apolar, faz ligação dipolo induzido. Quando a gente fala de CO2, né, gelo seco sublima também, lembra? Gelo seco é CO2, gente. E o CO2 é apolar também, então também é interações entre dipolos induzidos. Cânfora, né, enxofre, é apolar. Naftalina, hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar, a gente considera apolar. Então vocês perceberam que essas moléculas todas que sublimam são moléculas apolares, ou seja, entre as suas moléculas a interação é fraca. Tá? A força intermolecular é fraca. Então a dipolo induzido é mais fraca de todas. Então ela vai ser a mais fácil de ser rompida, de ser desfeita. Por isso que as ligações, né, as substâncias que fazem, né, ligações desse tipo, elas são as que têm o menor ponto de ebulição. Tá? Então, se você pegar lá o metano, o ponto de ebulição dele é por volta de 160 graus Celsius. É muito baixo. Né? Já o H2S, né, que é o sulfeto de hidrogênio, ele também é gasoso, mas para que ele vá para o estado líquido, eu preciso de uma temperatura mais alta, eu não preciso diminuir tanto a temperatura, menos 60 graus Celsius. Então eu já tenho um ponto de ebulição um pouquinho maior. Por que isso, gente? Porque a ligação é do tipo dipolo-dipolo. Então aqui a gente já tem dipolos permanentes, né, em interação. O que é uma ligação ainda considerada fraca, porém não tão fraca quanto o dipolo induzido. Gente, agora o que é ligação forte de verdade, né? Ligação intermolecular forte é a ligação de hidrogênio. Por isso que a gente separa, né? A gente classifica a parte. Vocês estão lembrados? A ligação de hidrogênio é uma dipolo também, mas ela é anormalmente forte para uma ligação intermolecular. Ela está quase num patamar de uma ligação covalente, pessoal. Tá? Então a ligação de hidrogênio é muito mais forte do que as demais, certo? Então para dissociar a ligação de hidrogênio eu preciso de mais energia. Então comparando o H2S com o H2O, mesmo o H2O tendo, né, uma massa que é mais ou menos a metade da massa do H2S, o H2O é bem mais leve do que o H2S e mesmo assim ele entra em ebulição a uma temperatura muito maior. Certo? 100 graus Celsius a temperatura de ebulição na pressão normal, né? Certo? 100 graus Celsius a temperatura de ebulição para água. Como que eu explico esse ponto de ebulição anormalmente alto? É porque, né, essa substância possui entre as suas moléculas uma ligação que é muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Tá? Então, se a gente olhar aí, a polaridade aumentando, aumenta também a força da ligação intermolecular. Quanto mais polar, mais forte é a ligação que aparece entre as moléculas. Mais intensa vai ser a interação intermolecular e, consequentemente, maior vai ser a temperatura de ebulição, certo? Então, mais polar vai apresentar a ligação mais forte, mais difícil para romper, então preciso de mais calor, maior temperatura de ebulição. Ok, gente?
Bom, agora se a gente olhar aqui, ó, os hidrocarbonetos, né, CH4, metano, né, C2H6 é o etano, C3H8 é o propano, C4H10 é o butano. Então vocês estão vendo aí que o que muda entre as 4 substâncias é a massa molecular, né? O etano é maior do que o metano, tem 2 carbonos, né, o etano, enquanto o metano tem um só. O propano é maior ainda, ele tem 3 carbonos. O butano é maior ainda, ele tem 4 carbonos. Então, olha só, eu tenho um aumento do ponto de ebulição, mas eu não posso, né, falar que esse aumento se deve ao aumento da polaridade, porque são moléculas todas apolares. Então, todas fazem o mesmo tipo de ligação, que é a ligação de polo induzido, certo? Forças de London, né, como vocês preferirem. Então, eu não vou associar o aumento na temperatura de ebulição à polaridade, porque é a mesma polaridade para todas as 4 substâncias. Então isso aí está associado ao aumento da massa molecular. Se eu tenho uma cadeia carbônica maior, pessoal, eu vou ter maior quantidade de ligações intermoleculares que podem ser estabelecidas. Então, uma molécula que é pequenininha, ela faz poucas ligações entre as moléculas vizinhas. Agora, se você começa a pegar uma molécula, né, que tem uma cadeia carbônica longa, ela pode estabelecer ligações, né, mesmo que sejam ligações fracas. Ela vai estabelecer várias ligações, né? E se você tem muito mais ligações para serem quebradas, então você vai ter mais calor requerido para isso, ok? Então eu posso também dizer que a temperatura de ebulição ela acompanha a massa molecular ou a massa molar, como vocês preferirem, ok, gente? Bom, aqui eu tenho, esse gráfico é bem interessante porque se a gente pega os hidretos do grupo 14 da tabela periódica, né, que é a família do carbono, né, a família 4A, vai aumentando a massa, vai aumentando a temperatura de ebulição. Então, por que que o hidreto de silício, né, que é o SiH4, por que que ele tem uma temperatura de ebulição maior do que o metano, que é o CH4? É simples, né? O silício, por ser um átomo, né, mais pesado, né, ele vai formar uma substância de maior massa molecular e por isso o ponto de ebulição é maior. Você pega o germânio, ele é maior que o silício e o estanho é maior ainda. Então, os hidretos da família 4A, eles vão tendo, né, um aumento no seu ponto de ebulição conforme a gente vai aumentando a massa do átomo central. Você trocou carbono por silício, aumentou. Você trocou silício por germânio, aumentou mais, né? E assim vai. Aumentou a massa, aumentou a temperatura de ebulição, beleza? Agora, se você pega os calcogênios, né, que é o grupo 16 aí da tabela periódica, né, a família do oxigênio, a família 6A, do H2S para o H2SE, que é o seleneto de hidrogênio, a gente tem um aumento na temperatura de ebulição. Para o telureto de hidrogênio, aumenta mais ainda. Então, dá para a gente ter, né, uma explicação razoável aí para o aumento do H2S até H2TE, certo? Esse aumento aqui, né, do H2S até o H2TE, esse aumento aqui se deve ao aumento na massa molecular, com certeza, tá? Mas o H2O, ele tem um ponto de ebulição que é bem maior do que o H2S, mesmo sendo uma molécula menor. Então aqui só existe uma explicação. A força intermolecular existente é bem mais intensa. Gente, a água é a única que estabelece ligação de hidrogênio, certo? Então, por ser uma molécula muito mais polar, né, eu tenho, então, o estabelecimento das ligações de hidrogênio. Então isso vai fazer então que o ponto de ebulição seja maior. Então por que que o ponto de ebulição da água é anormalmente muito maior do que essa série dos hidretos da família 6A? Porque é a única que faz ligação de hidrogênio, então ela vai dar uma escapada aí da curva, vai dar uma escapada do gráfico, ok? Bom, e uma outra, né, coisa que eu tenho aqui, ó, para compostos orgânicos, olha só. Eu fiz lá naquele primeiro slide, comparação entre o metano, certo? Moléculas pequenas, né? E 2 compostos inorgânicos, que é o H2S e o H2O. Agora, o que é muito comum, gente, nas questões, é aparecer comparação entre compostos orgânicos. Por isso que eu coloquei essa tabela aí, né? Bom, na verdade, isso aí é uma lousa, mais uma lousa, né, da minha aula, né, do assunto que eu tirei foto e aí coloquei aí para vocês, tá? Vocês estão vendo aí que o ácido carboxílico, dentre todas as substâncias listadas aí,
é a que tem maior temperatura de ebulição, 118 graus Celsius, né, a temperatura de ebulição do ácido etanóico, né, que é o ácido carboxílico de 2 carbonos. Se a gente pega o álcool, né, que tem massa molar igual, que é o 1-propanol, tá? Olha só, o 1-propanol está aqui, tudo bem? E o ácido etanóico está em cima aqui, certo? Vocês viram que as massas são iguais, então você não pode atribuir a diferença na temperatura de ebulição, você não pode atribuir isso à massa, certo? É a mesma massa. Mas um é 118 graus, o outro é 97 graus. Por quê, gente? O ácido carboxílico é mais polar do que o álcool. Ah, mas você vai falar assim, mas ambos fazem ligação de hidrogênio, porque tem o grupo hidroxila, o grupo OH, sim. Mas além do grupo hidroxila, o ácido carboxílico ainda tem o grupo carbonila. E isso aumenta mais ainda a polaridade da cadeia carbônica, certo? Então a polaridade dos ácidos carboxílicos é maior do que a polaridade dos álcoois, certo? Então se você pega um ácido carboxílico e um álcool com massas molares parecidas, o ácido carboxílico sempre ganha, né? Ganha no sentido de que tem maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque é mais polar, ok? Agora, essa parte de baixo aqui, ó, contém substâncias que não fazem ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. É o caso da acetona. Tá? Então, a acetona tem o polo negativo aqui, o polo positivo aqui, certo? Quando o oxigênio encostar em outra molécula de acetona, vai encostar no carbono, não no hidrogênio. Então não é ligação de hidrogênio, certo? Se você olhar a massa ela é quase que igual, 58 gramas por mol, né, a massa molar da acetona. A temperatura de ebulição da acetona, né, é 56 graus. Aqui está 65, né, mas é coisa que a gente, na cabeça, a gente às vezes troca os números, né, sem querer. É 56 graus. Então já deu uma diminuída, né, na temperatura de ebulição. Por quê? Porque aqui é uma dipolo-dipolo comum. Ela não é uma ligação de hidrogênio, então já é mais fácil de quebrar. Aí a gente tem aqui um haleto orgânico, certo? Que é o cloreto de etila. O cloreto de etila tem uma ligação polar? Tem. Mas o momento de dipolo da ligação C-O é muito maior do que o momento de dipolo da ligação C com Cl. Certo? Então lembra que o momento de dipolo vai depender do quê? Da carga e da diferença de eletronegatividade também. Então a diferença de eletronegatividade já é menor aqui na ligação C com Cl. E a ligação é simples. Aqui a ligação é dupla. Né? Na ligação C-O aqui, esse momento de dipolo é maior, porque a ligação é dupla. Então eu tenho 4 elétrons envolvidos, não só 2 como na ligação simples. Certo? Então essa ligação ela tem um momento de dipolo maior, e por isso que o ponto de ebulição da acetona é maior do que do cloreto de etila, mesmo o cloreto de etila sendo um pouquinho mais pesado. Ok, gente? Ele é menos polar. E eu tenho o butano aqui embaixo. O butano é dipolo induzido com certeza, porque hidrocarbonetos são apolares. Se ele tem a menor polaridade, ou seja, apolar, né, ele vai fazer a ligação mais fraca de todas, certo? Então, é o menor ponto de ebulição de todos. Já o ácido carboxílico é a substância mais polar de todas. A substância mais polar de todas vai fazer a ligação mais forte de todas, que é a ligação de hidrogênio, ok? Então, ela vai ter o ponto de ebulição, né, maior de todos. Tá? Então, quer dizer que a temperatura de ebulição, ela acompanha o quê? Vocês estão vendo essa seta aqui? Ó, acompanha a polaridade. Quanto mais polar for a molécula, né, mais forte a ligação que essa molécula faz com a molécula vizinha, né, e é mais difícil de quebrar a molécula, quebrar a ligação entre as moléculas no líquido para isso entrar em ebulição. Ok, gente? Bom, lembrando que a gente vai ter sempre comparação com moléculas de massa molar parecidas, né, para fazer esse tipo de comparação, né, quem é mais polar, quem é menos polar, né, a gente vai usar compostos de mesma massa. Então não adianta você comparar, por exemplo, o etanol, que tem 2 carbonos, com o hidrocarboneto de 15, né, aí covardia, né, aí o fator massa vai ganhar com certeza, tá? Mas se você tem massas parecidas, o mais polar sempre vai ter o maior ponto de ebulição, ok, gente? Bom, aqui eu tenho o seguinte, álcoois, todos são álcoois, todos fazem ligação de hidrogênio, porque todos têm o grupo hidroxila, o grupo OH, como vocês estão vendo. Então eu posso considerar
que são moléculas de uma mesma polaridade, certo? Só que aqui tem o fator massa que está alterando. Aqui é um carbono, aqui no etanol são 2, no propanol são 3, no butanol são 4, no pentanol são 5. O que vocês estão notando? A massa molar está aumentando por conta do aumento da cadeia carbônica. Isso vai fazer com que mais ligações intermoleculares sejam estabelecidas. Então você tem um álcool de cadeia longa, ele faz muitas ligações intermoleculares por moléculas. Você pega o metanol, que é pequenininho aqui, é um carbono só, ele já não consegue fazer tantos, né, em quantidade eu digo, né, ele não consegue fazer tantas ligações intermoleculares por molécula. Então é mais fácil de quebrar as ligações quando se tem menos ligações, é claro, porque as ligações são de um mesmo tipo, tudo bem? Então, aqui no caso dessa série, é o fator massa que está pesando, né? Porque a polaridade é igual, a massa aumenta, o ponto de ebulição também aumenta, como vocês estão vendo aí. Então, você pegar o menor álcool de todos, o mais simples, é 69 graus Celsius, o metanol. Você pegar o pentanol, ele já vai para 138 graus Celsius. Isso não por conta da polaridade, mas sim por conta do tamanho da cadeia carbônica, da massa molar. Certo, gente? Bom, aqui é legal essa, né, a comparação, porque se você pega aqui, né, nessa sequência, você tem mesmo grupo funcional, mesmo tipo de composto orgânico, no caso aqui só tem hidrocarbonetos. Então você vê que a polaridade é a mesma, a massa aumenta, aumenta a temperatura de ebulição. Descendo, olha só, na mesma coluna, você tem mesma massa, ou massas parecidas pelo menos, né? Mas você tem o quê? Aumento de polaridade. Aqui você tem carbonila, você tem momento de dipolo elétrico, mas aqui você tem hidroxila, que tem momento de dipolo elétrico maior, certo? Então você vai ter polaridade maior também, certo? Então aí a temperatura de ebulição aumenta. Ok, gente? Se você pega a maior massa e a maior polaridade, é esse daqui, ó. Ele tem a maior cadeia carbônica e ele tem, né, o grupo funcional, vamos dizer assim, mais polar, o grupo hidroxila, né, que é o OH, então aqui faz ligação de hidrogênio. Portanto, ele vai ser, então, a substância de maior temperatura de ebulição. Certo? Bom, tem mais um fator, gente, que também contribui. Então, são dois fatores que a gente viu até agora. Polaridade aumenta, aumenta a temperatura de ebulição. Massa molecular aumenta, ou cadeia carbônica aumenta, como vocês preferirem, também aumenta a temperatura de ebulição. Agora, aqui eu tenho o fator ramificação. Tá? Aqui eu tenho uma cadeia normal, reta, sem ramificações. Aqui eu já tenho uma ramificação. Enquanto aqui eu tenho duas, né, ramificações. Na verdade não são duas ramificações, mas ela é uma molécula, vamos dizer assim, que tem uma superfície de contato menor. Então aqui eu tenho a possibilidade de maior quantidade de ligações intermoleculares. Porque as moléculas que são de cadeia reta, elas conseguem encostar melhor umas nas outras, certo? Então, elas ficam mais empacotadas, certo? Isso vai fazer também com que a densidade seja maior para as substâncias de cadeia reta, em relação às substâncias de cadeia ramificada. Se você pega substâncias de cadeia ramificada, pessoal, o que vai acontecer? A cadeia ramificada, ela meio que impede, né, as cadeias carbônicas de encostarem tão bem. Então você não vai ter um empacotamento tão grande. Você vai ter um nível de afastamento maior entre as cadeias carbônicas nesse caso, certo? Então você não estabelece a mesma quantidade de ligações intermoleculares e isso diminui a temperatura de ebulição. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão. A substância mais ramificada, é claro, né? Se eu comparar isômeros, substâncias que têm a mesma polaridade e também a mesma massa molecular. A mais ramificada vai ter o menor ponto de ebulição. Então aqui 51, aqui não é o H, aqui na verdade é um Cl, né? Certo? É um cloro, que deveria ser. Então, se você pegar o cloreto de terca e butila, ele vai ser o de menor temperatura de ebulição. Se você pega o cloreto de N-butila, ele vai ser o de maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque aqui está
sendo analisado aqui, o fator superfície de contato. Né? Quanto mais ramificações, você impede o contato. Então, a superfície de contato é menor. Se não tem ramificação, cadeia reta, você consegue empacotar as cadeias. Tem superfície de contato maior, você tem um contato mais íntimo entre as moléculas. Bem, isso também está relacionado com densidade. Certo? A densidade é maior para substâncias não ramificadas. Se a substância é ramificada, as moléculas começam a se dispersar mais. E isso vai fazer com que a densidade diminua. Tudo bem? Aqui de novo, ó, eu tenho o fator ramificação, tá vendo? Ó, pentano comparado com metilbutano e comparado com dimetilpropano. Então, se comparar a temperatura de ebulição, ó, 36 graus, quando não tem ramificação, cadeia reta. 28 graus com uma única ramificação. 9 graus, gente. Tá? Ele é quase que o ponto de ebulição do hidrocarboneto reto de 4 carbonos, né, que é o butano. Tá? Mas tem 5, sim, mas é ramificado. Então você vê como diminui, né? A ramificação diminui aí a temperatura de ebulição, certo? Só para a gente fechar esse módulo, uma coisa que eu queria falar para vocês é isso aí que às vezes aparece em algumas questões. A capacidade, né, dos ácidos carboxílicos de formarem dímeros. O que são dímeros? Di é 2, né? Meros é parte. Tá? Então, isso aí são dímeros formados quando um ácido carboxílico encosta no outro. Então, se você pega aqui o hidrogênio, ele é o polo positivo da molécula, certo? E o oxigênio é o polo negativo. Então, aqui vai ter uma ligação de hidrogênio. Mas aqui eu tenho uma outra ligação de hidrogênio, porque o polo positivo dessa encostou no polo negativo da outra. Então, olha só, você consegue fazer duas ligações de hidrogênio de uma vez só. Uma mesma molécula consegue fazer duas ligações de hidrogênio. Então você vai ter a formação, né, desses dímeros, que vai aumentar ainda mais, gente, a temperatura de ebulição. Porque é mais difícil você quebrar, né, o dímero do que você quebrar uma única ligação de hidrogênio entre duas moléculas. Tá? Então isso também é uma explicação do porquê os ácidos carboxílicos, dentre todos os compostos orgânicos, são os que têm maior temperatura de ebulição. Então, se você colocar, né, numa escala, né, de 0 a 100, compostos orgânicos, né, hidrocarboneto é apolar. Então, ele está na escala 0. É o menos, né, vamos dizer assim, é a ligação mais fraca de todas, de polo induzido e de polo induzido. Tá? Então, temperatura de ebulição lá embaixo. Na escala 100, lá no topo da polaridade, você vai colocar ácido carboxílico em primeiro lugar. Por quê? Além de ter a ligação muito polar, O com H, ainda tem um aumento de dipolo alto aqui na ligação C dupla O. Então faz duas ligações de hidrogênio, forma dímero. Então, dentre todos os compostos orgânicos, são os que têm maior temperatura de ebulição, certo? E só mais uma coisinha, gente. Alguns tipos de substâncias podem fazer ligação de hidrogênio intramolecular. O que é isso? Não é de uma molécula com a molécula vizinha, é a molécula com ela mesma. Então, se você tem o grupo hidroxila perto de um outro grupo hidroxila, o oxigênio de polo negativo, né, de 1, faz ligação no hidrogênio, no polo positivo do outro grupo, só que é na mesma molécula. Por isso que a gente fala que é intramolecular, né, essa ligação de hidrogênio. Isso pode acontecer com proteínas, né? Muitas proteínas, quando elas tomam a forma tridimensional, um pedaço da cadeia polipeptídica dela, que tem lá um hidrogênio ou um FON, faz ligação no outro. Então você tem aminoácidos, né, que estão distantes e eles se ligam por ligação de hidrogênio e faz a proteína dobrar, por exemplo. Então as proteínas têm aquela forma, né, globular, por exemplo, aquela cadeia ela fica toda enovelada também por conta da formação das ligações de hidrogênio, né, das ligações intermoleculares, certo? Se a gente pega aqui, por exemplo, essa molécula que é o orto, né, hidroxifenol, a temperatura de ebulição é menor do que o isômero dele, o para-hidroxifenol. Tá? Então, você comparando aqui o orto, né, que é o catecol, com o para, que é a hidroquinona, a hidroquinona tem ponto de ebulição maior. Por quê? Porque quando esse OH faz ligação de hidrogênio aqui com esse outro OH, deixa de fazer com a molécula vizinha. Então, na hora do rompimento das ligações, essa ligação, na verdade, não precisa ser rompida para que o líquido se desfaça, certo? Então você vai ter um ponto de ebulição um pouquinho diminuído no isômero orto. Tudo bem? Nesse caso, por conta dessa ligação intramolecular aí.
Tudo bem? Então acho que foi tudo que eu tinha que falar aí, né, de ponto de ebulição, ok, gente? Então a gente volta daqui a pouco, a gente vai falar de outro fator, né, outra propriedade que é alterada aí pelas ligações intermoleculares, que é a solubilidade. Então até mais.